Seja muito bem-vindo. É um grande prazer receber você aqui. Você não imagina o que vem por aí. Então, se eu fosse você, eu não me desligaria desta tela até o final do nosso evento. O tema da nossa aula de hoje é de que maneira a linguagem pode ser usada em prol do desenvolvimento da nossa personalidade. E para nossa grande sorte, nunca foi tão fácil ter acesso ao conhecimento. Hoje nós temos várias fontes de conhecimento, várias fontes de informação, e aí a gente até já viu essa diferença, né? Que a informação é a base do conhecimento, mas eu preciso conectar essas informações, criando inferências lógicas, como nós já comentamos anteriormente, em prol da obtenção do conhecimento de fato. Mas quer dizer, o acesso à informação e a boas informações, informações inteligentes, construtivas, nunca esteve tão fácil. Só que nós percebemos que deve haver ali um filtro inteligente da nossa parte, sob pena de nós fazermos más escolhas e sermos mal influenciados aí no caminho dessas informações que vão nos ajudar a concatenar nosso raciocínio na construção do conhecimento. E o nosso objetivo hoje aqui nada mais é do que ver de que maneira nós podemos fortalecer a nossa personalidade antes que usem a linguagem, como nós dissemos no nosso primeiro dia, para enfraquecer quem nós somos. Para enfraquecer quem nós somos. Fazendo uma breve retomada do que nós já fizemos até agora, né? No nosso primeiro dia, nós falamos sobre... Na verdade, eu apresentei um monte de conceitos para você, né? Uns conceitos iniciais, diferença entre língua e linguagem. E nós falamos sobre a manipulação que pode acontecer por meio da linguagem. Aqui, ó, falamos sobre a manipulação da linguagem. No segundo dia, nós falamos sobre o poder da língua. Até aqui, cadê a aula 1? São 2 aulas 2, mas na verdade no primeiro dia foi sobre a manipulação por meio da linguagem. O segundo dia foi sobre o poder da língua. E o terceiro dia, que é hoje, a formação da personalidade. Então, hoje nós estamos aqui, ó. Você percebeu que nós já começamos a andar por este assunto do nosso terceiro dia aqui. Na verdade, todos os nossos 3 assuntos estão interligados. E como você pôde perceber, esse é o tipo de conhecimento que serve a todos. Eu percebi que aqui existem pessoas jovenzinhas que estão acompanhando as aulas. Então, eu vi que tem pais acompanhando com seus filhos, o que me deixou muito feliz. Nada me deixa mais feliz do que ver uma família coesa, uma família unida, né, em prol dos mesmos objetivos, objetivos nobres, objetivos grandes. Eu percebi que há pessoas mais velhas que estão recuperando aquele conhecimento, muitas vezes mal construído durante a vida, ou simplesmente não construído, né, durante a vida, relativo ao estudo do nosso idioma. Eu percebi que existem profissionais já imersos no mercado de trabalho e que estão em busca de aprimorar, né, de refinar, de sofisticar a sua percepção da linguagem. Percebi que existem estudantes. E como todos vocês devem ter notado, tudo o que nós falamos aqui até agora, toda a construção de pensamento que nós fizemos até agora aqui, é para todos. É para todos. Na verdade, eu estou falando com você como ser humano. Como ser humano. Eu não vou nem falar como cidadão, porque talvez haja pessoas aqui que nem votem, por exemplo. Mas eu estou falando de você como ser humano. De que maneira a linguagem pode ajudar você a polir a sua vida, a escolher quais rumos você vai tomar na sua vida. Porque, como nós bem vimos, é por meio da linguagem que nós traduzimos a realidade para dentro da nossa cabeça. Eu acho que nessa altura do campeonato isso já ficou bem claro, né? E é muito interessante porque eu sou professora de língua portuguesa, né? Eu sou professora de gramática normativa da língua portuguesa. Geralmente é aquela pessoa de que os alunos menos gostam, né? Aquela professora que vai entrar e falar, meu Deus, relações de concordância, regência, orações subordinadas, orações coordenadas, sintaxe, morfologia, morfossintaxe, regras de acentuação, novo acordo ortográfico, como usar dicionários, o que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. E aí você fala, nossa, mas eu detesto isso. Só que agora, e principalmente porque você talvez esteja recuperando conhecimentos, né, aí, ao longo da sua vida, não trabalhados de maneira tão bem feita, agora que a gente construiu todo esse raciocínio até aqui, você percebe que, na verdade, todo este domínio linguístico é uma base. Mas a gramática normativa não é um fim em si mesma. A gramática normativa não é um fim em si. A gramática nada mais é do que um instrumento que eu tenho à minha disposição em prol de estudos mais humanos, digamos assim.
Então, para que eu possa me entregar à filosofia, à geopolítica, à história, por exemplo, ou quaisquer outros estudos, para que eu possa realmente fazer isso de forma aprofundada, verdadeira, eu preciso do domínio da linguagem. E a base da linguagem verbal, como nós vimos a diferença ali ontem, é a gramática. E a forma mais polida da gramática é a gramática normativa, porque ela é construída com base em autores modelares. Tem toda uma explicação aí de como se constrói a gramática normativa. Só que, como eu bem te mostrei, a gramática normativa, ou a linguagem verbal, na verdade, é a base de um estudo mais profundo que nós devemos buscar ao longo da nossa vida, em prol do desenvolvimento da nossa própria personalidade. Por meio do conhecimento, eu consigo polir o meu espírito. Por meio do conhecimento, eu consigo polir a minha mente. E eu preciso da linguagem para fazer este caminho, né? Eu preciso da linguagem para me trilhar por aí. É por isso que depois de estudar língua portuguesa, eu comecei a me entregar a outros estudos. E comecei a ter essa percepção, não simplesmente de, essa palavra tem que estar no plural para concordar com o seu sujeito, por exemplo. Ou eu preciso flexionar esse adjetivo porque ele é um predicativo do sujeito que está, nananã, nananã. Muito mais do que isso, eu comecei a perceber a intenção por trás das palavras, né? Justamente para que eu pudesse usar a linguagem como um mecanismo de alcance da realidade. Porque, como nós dissemos ontem, a alternativa a essa escolha é uma vida de ilusão. Então, se eu escolho usar a linguagem em detrimento da realidade e em prol de uma ilusão, na verdade, eu estou escolhendo quais ações eu vou pautar, né? Quais ações eu vou tomar para pautar a minha vida. E aí, cabe a você, né? Fazer essa escolha, cabe justamente a você. Para nós nos transformarmos aí por meio do conhecimento, eu quero te dizer que hoje é a nossa última aula. Antes disso, né? Antes de construir esse raciocínio do conhecimento, quero te dizer que hoje é a nossa última aula. Você deve se lembrar de que eu disse que contaria hoje o resto da minha história com a Brasil Paralelo. E eu vou te contar mesmo. Como é o resto da minha história com a Brasil Paralelo? Como eu vim parar aqui na Brasil Paralelo? Eu contei para você no primeiro dia o que aconteceu ao longo da minha carreira, né? O que me fez sair do direito e me tornar professora de língua portuguesa. Eu te disse que toda a minha vida foi permeada pelo estudo da língua portuguesa. Eu fui muito guiada pelo meu pai, professor de língua portuguesa durante 42 anos. E como raios, eu vim a encontrar a Brasil Paralelo e vim parar aqui. O primeiro contato que eu tive com a BP foi com o curso de História da Música, do professor maravilhoso, que hoje eu tenho o grande prazer de chamar de amigo. Eu nem acredito isso, eu fico me achando uma pessoa muito importante quando eu digo isso, que eu sou amiga do professor Álvaro Siviero. E eu lembro que eu assisti aquele curso gratuitamente, estava disponível no YouTube, assim, 5 aulas, contando a história da música. E o enredo era um salão maravilhoso, um piano de cauda maravilhoso, e o Álvaro. Só isso. Era um salão, um piano e o Álvaro. E eu me lembro nitidamente de que eu queria assistir, meu marido não queria, o Fernando, meu marido. Aliás, amor, um beijo pra você, lindo. Tipo apresentadora de TV, né? Mandando beijo pro marido do outro lado. Achei chique isso agora. E eu doida pra assistir ao História da Música, a História da Música do Álvaro Siviero. E o meu marido tava meio reticente, assim. Acho que ele tava achando, não, esse negócio vai ser enjoado, tal. Tá muito cult esse papo. Eu falei, não, nós vamos assistir sim. Aí ele falou, amor, vou assistir ao primeiro episódio com você só. E aí, depois você continua assistindo sozinho. Eu falei, tá tudo certo. Então vamos lá. Fizemos uma pipoquinha, fomos assistir. Quando terminou o primeiro episódio de A História da Música, meu marido ficou indignado. Ele falou assim, nós vamos continuar assistindo agora. E aí nós assistimos a 3 episódios de A História da Música no mesmo dia. Porque foi tão profundo e foi tão emocionante que eu falei, eu quero mais conteúdo desse tipo. Sabe quando alguém tira uma venda do seu rosto? Tira uma venda. Falei assim, existe esse tipo de conteúdo sendo produzido no Brasil, com esse nível, com essa qualidade. Porque o Álvaro se entrega com muita profundidade, né, ao ensino. Aliás, quem já viu o Álvaro Siviero, depois até me conta aqui no chat, que eu quero depois ler. Quem conhece a história da música, quem já viu o Álvaro Siviero falando sobre isso. E aí eu falei, meu Deus, de onde veio isso? Deve haver outros estudos, deve haver outros conteúdos também. E, de fato, havia. Eu pensei, eu quero mais esse gostinho, né?
E eu fiquei boquiaberta, tanto é que aqui, ó, tiete total, né? Até foto com a caneca da Brasil Paralelo, eu já tirei muito tiete da Brasil Paralelo, real, oficial mesmo. E aí eu falei, de onde veio isso? Deve ter mais coisa como isso. E aí que eu descobri o núcleo de formação da Brasil Paralelo. E aí eu percebi que havia muito mais daquilo. Aquilo era uma fonte inesgotável. Eu até separei alguns cursos para você ver o tanto que é rico, né? Olha lá, a Vanessa Cardoso falando, o Álvaro é sensacional. Não é que ele é sensacional, é que parece que ele é um anjo. Nem parece que aquele ser humano é da Terra. É uma coisa impressionante. Então, eu fiz vários cursos ali dentro do núcleo de formação, alguns dos quais eu me lembro aqui. Eu fiz Introdução à Vida Intelectual, com o professor Bruno Magalhães. Excepcional. É uma puxada de orelha com uma classe, porque ele vai te mostrar que se você não vive uma vida intelectual hoje é porque você fez uma escolha. É muito engraçado, porque se você tiver minutos por dia, você consegue viver uma vida intelectual. É totalmente moldável à sua realidade, mas você precisa ter disciplina e força de vontade. Eu fiz também, por exemplo, o curso de Linguagem e Filosofia Prática do professor Marcos Boeira. E aí, assim, é a soma de tudo que eu mais amo na vida, né? Linguagem e Filosofia Prática. Olha, o Daniel falando que o Álvaro é um ser de luz. Não, gente, daria para falar do Álvaro aqui a noite inteira, porque é uma pessoa maravilhosa. Eu fiz, por exemplo, o curso de Vícios e Compulsões, do professor Bruno Lamolha, que também dá uma puxada na nossa orelha, porque você percebe como você cai, né, em vícios e compulsões facilmente, digamos assim. A gente é muito suscetível a isso. Nós precisamos vigiar nossas ações e nossos pensamentos o tempo inteiro. Fiz o curso de Formação da Personalidade, também do professor Bruno Lamolha, que inclusive eu mostrei para vocês ontem. Ontem eu selecionei um trechinho dele explicando a quarta camada, lembra? A quarta camada da personalidade. Aquele é um dos cursos dele ali dentro. É excelente, 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 um nível altíssimo. Você começa a olhar para si mesmo com outros olhos, né? Fiz o curso de A História do Feminismo, da deputada Ana Caroline Campagnolo, e eu vou te falar uma coisa, eu já li muito sobre isso. Ninguém sabe mais sobre um assunto que ela. Ninguém sabe. Eu desafio alguém que saiba mais sobre feminismo do que a Ana Caroline Campagnolo. Desafio, desafio. Toda a literatura feminista existente na história do feminismo, Ana Caroline Campagnolo já leu. E ela vem contando para nós histórias que nunca nos contaram. Só que ela não tira isso da cabeça dela, ela te mostra. Olha aqui, ó, o que essa autora falou. Ó, isso aqui você não sabia, sabia? Ah, não sabia não. Ah, isso aqui, você sabia? Ah, não sabia não. Bom, então você não sabe qual é a história do feminismo. É assim, um show de aula, é espetacular. Assisti também a Educação Literária, do professor Clístenes Hafner, que, assim, declama poemas e poemas, é a coisa mais linda, é um curso super emocionante, assim, ele é envolvente. E fiz o curso de Mito, Linguagem e Mídia, do professor Flávio Morgenstern. Inclusive, ontem eu mostrei para vocês um pedacinho desse curso do Flávio Morgenstern, e é um curso excepcional. E eu fico chocada, porque o curso é o cara sentado numa poltrona, olhando para a câmera e conversando conosco. E termina o curso e fala, meu Deus, parece que passou um vendaval na minha vida. Aconteceu uma transformação na maneira como eu olho para as coisas à minha volta. Então, quer dizer, esses são apenas alguns dos cursos dos quais eu me lembrei aqui, aí fiz uma lista, mas eu tenho certeza de que eu me esqueci de vários, porque são inúmeros. E quanto mais eu fazia os cursos da Brasil Paralelo, mais eu percebia que eu estava conseguindo enxergar o mundo com outros olhos. Sabe aquele caminho que nós percorremos nos dias de ontem e anteontem? Que muitas pessoas, né, comentaram, e eu fiquei muito feliz com isso, que elas tiraram a venda dos olhos, que elas se atentaram a nuances para que elas nunca haviam dado atenção antes. É exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa que aconteceu comigo a cada um desses cursos. Era descoberta atrás de descoberta, revelação atrás de revelação. E já que nós estamos falando sobre isso, sobre expansão do conhecimento, sobre usar a linguagem como base para construir um conhecimento maior, para que nós não fiquemos apenas na gramática em si, né? Eu gostaria de dividir com vocês uma teoria muito interessante. Nós finalizamos ontem a nossa aula com uma sensação meio de mal-estar. Eu não sei se você se lembra. Porque foi tanta coisa estranha, né, que eu mostrei para vocês no primeiro dia e no segundo dia. Foi uma construção tão, assim, angustiante, digamos. E aí nós finalizamos percebendo que a linguagem neutra, embora se diga que não seja arbitrária, que não tem intuito, que vai ficar restrita ao âmbito da internet, ela já tomou todos os meios de comunicação, assim, de maneira irrefreável, inclusive desenhos animados. E, assim,
infelizmente, me parece só o começo, né? Se não forem tomadas atitudes. E aqui já, retomando o que eu disse anteriormente, usar a linguagem neutra não é problema nenhum. Você fala do jeito que você quiser, livre-arbítrio é isso, né? Graças a Deus a gente vive numa sociedade que confere aos indivíduos livre-arbítrio, pelo menos por enquanto, né? Então, as pessoas têm seu livre-arbítrio. Agora, impor isso, fazer disso uma agenda, querer que isso chegue às escolas, aos desenhos, é uma coisa muito absurda. E aí eu separei para nós uma teoria bem interessante para nós conversarmos, chamada espiral do silêncio. Espiral do silêncio. Já ouviu falar disso? Vou tomar uma aguinha aqui. Espiral. Nossa, ficou linda essa arte. Parece dar vontade de entrar aqui nessa arte. Ficou maravilhoso. Interagir com o telão. Hipnotizada pela arte. A teoria da espiral do silêncio foi cunhada pela cientista política Elizabeth Noel Neumann, na década de 70, na verdade, 1970 e alguma coisa, depois de fazer algumas pesquisas eleitorais na Alemanha. Então aconteceram as eleições, ela observou qual foi o comportamento da sociedade e ela cunhou essa teoria, ela criou essa teoria chamada espiral do silêncio. O que ela percebeu? Percebeu o seguinte, falando de maneira muito simples, tá? Quando nós estamos numa rodinha e nós percebemos que a opinião que está rolando ali é a mesma opinião que nós temos, nós nos manifestamos. Se, no entanto, nós percebemos que aquela opinião que está rolando ali não é a nossa, nós tendemos a nos manter calados. É uma tendência do ser humano. Este comportamento pode acontecer por mais de um motivo. Então, eu posso perceber que eu discordo do que o grupo está falando, aquele discurso está muito esquisito, eu não me identifico com aquele discurso, mas eu não falo nada porque eu sou, por exemplo, tímida, eu estou com vergonha. Então, estou aqui toda envergonhada, eu não vou me meter nesse assunto porque, sabe aquela pessoa que fala e aí já fica com o rosto todo vermelho, assim, já fica envergonhada, eu não quero me meter nisso por vergonha. Eu posso não me meter nisso, ainda que eu discorde, se essa opinião for tão absurda, mas tão absurda, mas tão absurda, que eu simplesmente não quero sujar minhas mãos naquele assunto. Sabe quando a pessoa fala um negócio tão descabido que você fala assim, nem vale a pena entrar nisso? E aí automaticamente já nasce assim, aquela mini centelha de soberba dentro de você. Eu não vou me imiscuir com essa gentalha, tipo Kiko, sabe? Não mexa com essa gentalha. Então a pessoa nem suja as mãozinhas dela ali, porque para ela não vale a pena, né? Eu posso não entrar nessa discussão, por outro lado, porque eu não tenho argumentos. Então, por exemplo, eu escuto, já que nós falamos sobre isso ontem, eu escuto uma discussão a respeito de linguagem neutra, eu sei que o negócio é completamente descabido, e aí alguém vira para mim, eu tenho medo de que isso aconteça, né? Que alguém vire para mim e fale assim, uai, você não concorda? Não, por quê, então? Se aquele discurso está sendo validado por todo mundo, e aí eu não tenho argumentos. Como eu não tenho argumentos para me defender, eu decido ficar na minha. Pode ser por isso que eu me calo. Eu posso me calar simplesmente por medo de rejeição, ou simplesmente porque eu sou uma pessoa pacífica, né? Então, qual é o resumo de toda a teoria da Elizabeth Noel Neumann, a alemã, né, a cientista política? Que quando uma opinião, presta atenção nisso porque vai ser importante, quando um indivíduo percebe a sua opinião como majoritária, percebe uma opinião, aliás, como majoritária, ela tende a se manifestar se ela concorda com aquela opinião. Por outro lado, se ela percebe que aquela opinião que está rolando ali na rodinha não é a opinião dela, ela tende a se manter em silêncio. E aquele silêncio leva a um enfraquecimento ainda maior da opinião minoritária. Então, suponhamos que nós tenhamos 2 pessoas aqui e 10 pessoas que estão defendendo uma opinião X e 2 pessoas que não concordam. Se essas pessoas não se manifestam, se essas pessoas se calam, a tendência é que aquela opinião seja cada vez mais minada, mais minada, mais minada e, de repente, ela até suma, né? Por outro lado, a opinião outra, né, prevalece, cresce, 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 cresce e, de repente, aquela opinião se torna dominante. Só que aqui entra uma questão muito sutil, uma sutileza, né? Uma sutileza peronomútil. Muitas vezes, aquela opinião que parece majoritária não é a opinião majoritária. Muitas vezes, a opinião que parece majoritária
não é a opinião majoritária. Ela só é a opinião mais barulhenta. E isso é uma sutileza para que a gente precisa dar atenção. Mesmo assim, pelo barulho, essa opinião barulhenta, minoritária, porém barulhenta, então ela faz mais alarde, ela faz mais estrondo, ela tem o poder de suprimir, de minar, de calar a voz daqueles que discordam, mesmo que os que discordam sejam a maioria. Essa é uma sutileza muito grande. Então, é claro que o barulho todo, né, quem hoje detém os maiores mecanismos para fazer barulho? Mano, eu nem preciso dar essa resposta para você. Quem hoje é capaz de reverberar algo à enésima potência, o tanto que quiser? A mídia. Aliás, qual é a definição de mídia, né? Mídia vem de meio. É aquela instituição responsável, aquele ente, né, não tem nem outro nome, responsável por fazer a intermediação do indivíduo com a informação. Esta é a mídia. E a mídia, evidentemente, vai reverberar aquilo que seja interessante para a agenda dela. E aí, é claro que os interesses mudam de acordo com qual é a mídia. E é claro que a deturpação da informação, por exemplo, muda de acordo com os seus interesses. Então, a gente sabe que não existe um órgão 200%... como eu posso dizer, linear, digamos assim, né? Então, toda aquela agenda vai mudar o órgão de mídia. Nós sabemos disso, principalmente as grandes mídias. Ok. Então, a grande questão é que não importa se aquela opinião é majoritária de fato. O que importa é que ela pareça majoritária. E a mídia, nesse ponto, é fantástica. Para disseminar o que a Elizabeth Neumann chama de clima de opinião. Então, o que é o clima de opinião? Realmente, é como se você chega a uma festa, por exemplo, aí você percebe qual é o clima daquela festa, por exemplo. Ah, o clima dessa festa sei lá, o uso de drogas. Ou não, o clima dessa festa é um assunto mais espiritualizado. Ou o clima isso é o clima de opinião. É quando você afere qual é a opinião dominante naquele momento. A gente faz muito isso, porque nós queremos ser aceitos no nosso meio. Nós somos seres sociais. Então, a gente faz essa aferição, digamos, para perceber qual é a opinião dominante naquele meio. E como os órgãos de mídia conseguem colocar uma opinião, ainda que minoritária, como majoritária? Por 3 meios. Acumulação, consonância e ubiquidade são as palavras usadas. O que é a acumulação? Olha, é o excesso de exposição do tema na mídia. Então, pega-se, por exemplo, uma pauta, uma agenda que tenha determinado interesse por algum motivo, e aquela pauta aparece assim, ó, o tempo inteiro. A qualquer momento que você ligue, está falando aquilo. Então, aquilo está sempre aparecendo. Às vezes de maneira direta, às vezes de maneira sutil. Às vezes de maneira muito sutil. Você liga a televisão, é um personagem de uma novela que está conversando sobre aquilo. Não é uma reportagem especificamente falando sobre aquele assunto. É um assunto que o personagem da novela está ali abordando naquele momento. Então, alguma coisa mais sutil, algum refinamento na sua aparição. A segunda característica é a consonância. O que é a consonância, né? Consonância vem do mesmo som, consonância. Então, é uma forma semelhante de apresentação das notícias. Então, elas são produzidas e noticiadas e veiculadas de maneira muito semelhante, sempre com o mesmo tom. Ou um tom positivo ou um tom negativo. Sempre que fala desse assunto é num tom positivo. Sempre que se fala desse assunto é num tom negativo. Isso é o que se chama de consonância. Aquele assunto é sempre abordado com o mesmo tom, positivo ou negativo. E a terceira característica é a ubiquidade. O que é a ubiquidade? É a presença daquele assunto em todas as mídias. Que num conchavo, né, seja dito, seja não dito, seja expresso, seja tácito, mas num conchavo, aquele mesmo assunto aparece em todos os órgãos de mídia. Então, se esse assunto atinge esses 3 níveis, aí é sucesso. Aí o clima de opinião se faz garantir sem a menor dúvida. E a mídia faz justamente isso, né? Ela reverbera as opiniões, é claro, mais convenientes, dependendo de qual é a agenda, dependendo de qual é o caso, como se elas fossem largamente aceitas e criam um sentimento de deslocamento naquele indivíduo que não concorda, que é exatamente o que a gente sentiu ontem. Ontem eu mostrei para você 500 mil manifestações sobre linguagem neutra, o Museu da Língua Portuguesa falando sobre linguagem neutra, universidades mandando e-mail em linguagem neutra, trabalhos sendo produzidos em linguagem neutra, e aí você percebe isso sendo veiculado loucamente. E aí você olha para aquilo
e não sente identidade com aquilo. E você se sente cada vez mais deslocado. É como se você fosse para o cantinho, tipo eu nessa tela aqui, você vai para o cantinho, você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Está tudo sendo tomado, né? Tirou o drama do meu negócio, que era para eu estar bem no cantinho da tela. Está tudo sendo tomado por isso, e eu estou aqui diminuta, né? Estou aqui pequeninha, digamos assim. Você vendo aquilo massivamente, portanto, pensa que a maior parte da sociedade coaduna com aquele assunto. A maior parte da sociedade concorda com aquele assunto. E muitas vezes não concorda. Muitas vezes, quem compõe a maior parte da opinião pública é você. Você que é a parte da maior parcela da opinião pública. Mas a menor parcela de opinião é aquela que tem mais voz, é aquela que faz mais barulho, é aquela mais estridente. E a Noelle Neumann conclui que essas pesquisas, portanto, por exemplo, de caráter eleitoral, servem muito mais para formar e determinar a opinião pública do que para aferir sua existência. Você percebe que a motivação da Noelle, da Elisabeth Noelle, foram as pesquisas eleitorais. Então, ela começou a olhar para as pesquisas eleitorais e se perguntar se as pesquisas influenciavam o comportamento dos votantes. Ou se as pesquisas simplesmente... Porque quando vai haver uma pesquisa de intenção de votos, teoricamente, o objetivo da pesquisa é ver o que as pessoas estão querendo fazer com o seu voto. Então, teoricamente, o objetivo da pesquisa é retratar algo que já existe. Ah, não, então já existe essa intenção de voto, eu só estou te mostrando qual é a intenção de voto. Mas a conclusão dela foi que a existência da pesquisa influencia a maneira como as pessoas vão votar. Por causa justamente dessa sensação de pertencimento, ou dessa perquirição. Nós estamos sempre procurando essa sensação de pertencimento. Então, quando você descobre que o seu candidato, por exemplo, está com 3% de intenção de votos, ou está com 5% de intenção de votos, aí você pensa, ele vai perder mesmo, de toda forma, e aí você tende a migrar para aqueles candidatos que estão com maior percentual de votos. Ou seja, o resultado da pesquisa não retratou a realidade, mas influenciou a existência da realidade. Olha só. Só que ela notou que este mesmo raciocínio se estende para toda a mídia de maneira geral, para a mídia toda. E, às vezes, no começo, aquela pauta midiática talvez soe meio forçada. Talvez comece a aparecer um assunto na mídia e você fala, que isso, gente? Está parecendo... Que coisa estranha. E, de repente, aquilo já apareceu tanto. E toda hora você liga a televisão. E, de repente, está aparecendo em outro canal. E, de repente, você encontra no seu buscar do Instagram. E, de repente, só se está falando disso no Twitter. E aquela pauta é tratada com tanta frequência que você se acostuma. Então, você cede àquele assunto. Aquele assunto passa a invadir a sua vida, digamos assim. E você se sente pequenininho se você não concorda com aquilo. Que é exatamente a sensação que nos permeou quando nós terminamos a aula de ontem. Eu até conversei com algumas pessoas depois da aula de ontem, a gente está conversando bastante ali no grupo Resgate da Linguagem, né? E todo mundo se sente mal com aquilo. Você fala, cara, mas não é possível. Museu da Língua Portuguesa fazendo postagem com isso, todas as mídias sociais fazendo postagem com isso. Será que ainda tem alguma salvação? Será que tem o que fazer? E aí eu te digo, bom, qual seria a solução para um cenário como esse? Qual seria a solução? Seria confrontar aquilo. Se existe uma maioria massiva que olha para aquilo e fala, meu Deus, mas que absurdo. Bom, é preciso que esse absurdo seja dito. Sem paixões, digamos, né? De maneira desapaixonada, sem violência, não é nada disso. Mas é simplesmente falar, eu não concordo. Isso não faz sentido. Em vez de olhar e falar, eu não vou nem sujar as minhas mãozinhas com esse assunto. Não, não, não. Essa é a realidade na qual nós estamos imersos. Se essa é a minha realidade, não faz sentido que dela eu fuja. Se essa é a minha realidade, bom, eu preciso me impor sobre a realidade, no sentido de que eu também faço parte dela. Eu não posso simplesmente ser minada dessa realidade. Então, não faz sentido que algo com uma adesão tão microscópica tome uma proporção tão imensa e todo mundo pareça silenciado, coadunando com aquilo, porque parece que é a opinião de todo mundo, parece que está todo mundo muito bem com aquele grande caso, né? Outra solução, evidentemente, é confrontar aquela situação. Então, se existe muita reverberação para aquele ponto de vista com o qual eu não concordo, bom, que eu me manifeste publicamente também,
Que, aliás, é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos, em maior ou menor grau, ou em última instância, nós estamos mostrando uns aos outros que nós não estamos sozinhos. Nós estamos mostrando uns aos outros que nós percebemos a diferença entre, sei lá, redução fetal e aborto. Nós estamos mostrando uns aos outros que nós percebemos a diferença entre tomar conta, por exemplo, e invadir. Nós estamos percebendo isso, né? Quer dizer, nós estamos no mesmo tom, digamos assim. Nós estamos na mesma pauta, nós estamos pensando da mesma forma. E é muito interessante porque, dentro dessa teoria da espiral do silêncio, a Elisabeth Neumann fala sobre um tipo de pessoa rara de se encontrar, mas que existe, que é o que ela chama de duro de espírito. Muito bom esse nome, duro de espírito. O que é o duro de espírito? É aquele indivíduo que, quando entra numa festinha, pode estar todo mundo usando droga. Vou usar um linguajar bem simplificado aqui, mas a gente expande essa mesma teoria para tudo na vida. Pode estar todo mundo usando droga, que esse cara vai falar assim, eu não vou mexer com isso não, isso vai me fazer mal. E eu vou falar mais coisas para vocês. Vocês estão todos errados. Os errados são vocês. Eu sou o único aqui, mas eu sou o único que estou certo. Não vou mexer com isso não. E não, ó, cocaína faz... Sabe aquele chato da festa? Cocaína não faz bem, não quero não. Pode até ser que você não tente interromper as outras pessoas de fazerem aquilo, mas você consegue se impor. A pessoa não consegue entrar na sua redoma, digamos, porque você fala, eu não vou entrar nisso, eu não vou me submeter a isso, eu não me submeto a isso. Esse cara é o que a Neumann chama de duro de espírito. A este cara não se aplica a espiral do silêncio. A espiral do silêncio não chega até ele, porque ele não faz questão de ser aceito pela rodinha, né? Ele não se deixa impactar pelo clima de opinião. Então, o clima de opinião está ali, rolando, solto, ele fala, eu não concordo com isso e eu não me dobro a isso, né? Algo na cabeça dele faz com que ele não se importe de ser excluído. Existe um livro fantástico do Aldous Huxley, talvez você já tenha ouvido falar, que inclusive foi professor de George Orwell. O Aldous Huxley escreveu outra distopia, a gente falava de 1984, e o Aldous Huxley escreveu O Admirável Mundo Novo. Este livro é excepcional, excepcional. Ele mostra um outro tipo de sociedade tenebrosa, né? É uma distopia, não é uma utopia. E aí, nessa sociedade cataclísmica, que poderia acontecer, né, como se fosse uma sociedade possível caso as engrenagens fossem todas soltas, né? Seria uma possibilidade extrema, uma distopia. E aí, neste livro, ele mostra a repetição que condiciona os indivíduos. Existe um método lá que é explorado e é assim, sensacional a maneira como ele coloca aquilo, que é o método hipnopédico. Método hipnopédico. Em que consiste o método hipnopédico? Existe uma miríade de ditados que as pessoas têm que saber que vão nortear a vida delas. Então, por exemplo, lá não existem pares, então não existem pessoas que se casam com pessoas. Não existe monogamia de jeito nenhum no Admirável Mundo Novo. Então, no Admirável Mundo Novo, todos são de todos. Então, o ditado que eles escutam, desde que eles estão ali no berçário, desde que eles estão ali no berço, ou sei lá, sendo incubados, porque a palavra mãe não existe, porque o conceito de família não existe, porque sabe-se que uma família é capaz de fortalecer um indivíduo, isso é sabido desde sempre. Então, se eu quero dominar aquele indivíduo, eu desagrego a família. E a distopia de Admirável Mundo Novo começa justamente assim. E para incutir isso na cabeça dos indivíduos, o que se faz? A mesma estratégia midiática sobre o que a gente falava agora há pouco, sobre a qual nós falamos agora há pouco, que é a repetição. Então, o método hipnopédico consiste em repetir, repetir, repetir. Então, lá, por exemplo, quando a pessoa está no berçário, ela fica escutando 10.000 vezes durante o sono, bem baixinho, para ela introjetar aquilo mesmo. Um pertence a todos e todos pertencem a um. Um pertence a todos e todos pertencem a um. Ou seja, ao momento em que lá na frente ela se apaixonar por alguém, por exemplo, aquela ideia vai ser automaticamente repelida, porque, afinal de contas, um pertence a todos. E todos pertencem a todos também, né? É aquela coisa bem solta, assim. Então, não pode haver essa identidade, não pode existir um sentimento tão forte, por exemplo, como o amor. Porque a gente sabe que o amor é capaz de resistir a esse tipo de controle, né? Um amor verdadeiro jamais cederia a isso. E aí, inclusive, essa distopia é muito marcada por entorpecentes, por essa degregação familiar. É muito interessante, vale muito a pena ler Admirável Mundo Novo, é excelente. Só que dentro de Admirável Mundo Novo, existem pessoas que se comportam dentro dessa perspectiva da Neumann, que são pessoas duras de espírito.
Então, se você leu Admirável Mundo Novo, você deve se lembrar, por exemplo, de um personagem como Bernard Max, ou então o Helmut Watson, ou então a Lenina Crowley, por exemplo, que são pessoas que começam a se despertar para isso, né? E elas deixam de se silenciar porque elas começam a sentir aquele mal-estar dentro delas. Então, aquele mal-estar faz com que elas se revoltem, né, ali dentro. Ainda que seja uma revolta inicialmente silenciosa, porque elas ainda não tomaram consciência daquilo. Mas elas se impõem sobre a realidade. Cara, eu não vou aceitar isso. A Lenina, por exemplo, se apaixona, né, pelo... já vou te dar aqui um pequeno spoiler. Mas a Lenina, que é a personagem principal, se apaixona pelo selvagem, que ele chama de John, né? E aí, ela vai se opondo àquilo, né? Eles vão tomando consciência. Por que eu estou te falando isso? Porque a existência dos duros de espírito, muitas vezes, tem a ver apenas e tão somente com o reconhecimento de que não se está sozinho. Então, se você está vendo as pessoas pensando, pegando o assunto de ontem, mas poderia ser qualquer assunto, pegando, por exemplo, um assunto como linguagem neutra, e você pensa, gente, será que eu estou louco? Será que mas não é possível um negócio desse? E aí você percebe que todo mundo está concordando com você. Bom, então talvez seja a hora de romper a espiral do silêncio. E a pergunta que eu te faço é, será que as pessoas estão achando, por exemplo, já que foi o assunto de ontem, mas eu queria que você aplicasse isso a tudo na vida, tá? Nós estamos falando aqui de personalidade, não estamos falando de um assunto específico. O que será que as pessoas estão falando, por exemplo, sobre linguagem neutra? Qual será que é a opinião das pessoas? E eu separei para você aqui um print que não tem nenhuma interrupção, porque eu tirei do meu celular. Um print das reações das pessoas no post do Museu da Linguagem Neutra, da linguagem, olha só que loucura, no post do Museu da Língua Portuguesa sobre linguagem neutra. Então, eles fizeram aquele post falando todos, todas e todes, e qual foi a reação das pessoas? Deixa eu te mostrar qual foi a reação das pessoas, olha lá. Olha só, veja você, leia você, deixa na tela para o pessoal. Olha só. Algumas reações, olha lá. Mussum da língua portuguesa, pessoal debochando, todes, só pode estar de brincadeira, só pode estar de brincadeira, todes, como é? O outro Cacildes, o outro todes, kkkk. Alguns debochando, alguns indignados, nem sei por que reagiu, você já vê que alguns absolutamente revoltados, né? Não achei todes no dicionário. Passa mais uma tela. Sério, eu devo ter printado umas 20 telas. Tem mais tela? Passa mais para o pessoal, olha lá. Todos é novo, outro zoando. Eu prefiro Nescau, linguagem do Mussum agora, tá de brincadeira, só pode. Isso é um embaixo do outro, tá? Esses prints não estão editados. Isso é absolutamente compatível com a realidade. Se você for lá, você vai perceber justamente isso. E note você que não adianta nós fecharmos os olhos para a realidade. Isso é o que está acontecendo. Então, se existe uma invasão massiva deste assunto, mas a massiva parte das pessoas não coaduna com isso, isso não reflete, como você bem pode ver em todo esse espectro que eu estou te mostrando, bom, então existe uma dissociação entre o que a mídia, que deveria ser o meio entre a informação e as pessoas, retrata e o que de fato está acontecendo. Inclusive, voltou-se a falar muito sobre a espiral do silêncio, não sei se você se lembra, nas eleições do Donald Trump, né? Por quê? Porque as previsões midiáticas eram de que ele perderia, e perderia de lavada, que seria absolutamente... Ou seja, eram previsões que não retratavam a realidade. Tanto é que o Trump ganhou. É bem verdade que foi com uma margem pequena, né? Mas quer dizer, é uma prova de que a espiral do silêncio de fato existe. Né? De fato existe. Havia todo um burburinho, havia toda uma conversa de que ele perderia de lavada, que não representaria os americanos, etc. E no final das contas ele ganhou. Né? Por que eu estou te falando tudo isso? Olha só, uma vez que eu percebi um absurdo, se o negócio for muito absurdo, não posso me calar, não posso me resignar. Não estou dizendo que eu tenha que enfrentar num sentido físico ou num sentido agressivo, não é nada disso. Mas eu preciso me posicionar, eu preciso me impor, eu preciso ser o duro de espírito da Elizabeth Neumann, não posso ser um frouxo, entende? Porque, em última instância, esse é o rumo que a gente está dando para a nossa vida. Quem que eu sou dentro da minha vida? Que tipo de protagonismo eu tenho dentro da minha vida? Olha, todos vocês que estão aqui estão vivendo a mesma realidade que eu. A diferença é a maneira como nós traduzimos essa realidade para dentro de nós. E esse é um processo absolutamente solitário.
Você recebe todas as influências à sua volta e traduz essa realidade para você. Se você não faz isso, alguém faz, como nós vimos nas aulas de ontem e anteontem. Mas fato é, isso acontece, né? Isso acontece. O que eu quero dizer com isso tudo, né? A gente precisa sempre procurar a verdade no mundo e a verdade em nós mesmos. Porque qual é a alternativa a isso? Olha, a alternativa é viver uma vida inventada. É viver uma vida artificial. Viver uma vida descolada da realidade. Se eu estou imerso no mundo que me massacra com informações, não só com as quais eu não concordo, mas que eu sei que elas estão produzindo um intenso mal-estar e que eu não estou sozinho, bom, eu preciso me manifestar a respeito disso, não posso me calar. Não faz sentido que eu seja um indivíduo passivo. Que tipo de bunda molice é essa, afinal de contas? É o rumo da minha vida. Sabe? É o rumo da minha vida. Então, acredite, né? E aqui, só para concluir esse raciocínio da espiral do silêncio. Mas acredite no que eu te digo, quando eu te falo que este processo exige esforço. Ele exige esforço. Porque é muito mais fácil que nós nos conformemos com as situações. É infinitamente mais gostoso, mais agradável e mais fácil ficar quieto, quando está todo mundo falando alguma coisa ali em volta. Ser o duro de espírito envolve certo grau de coragem. Envolve um grande grau de coragem. Envolve uma vontade real de viver a vida na verdade. Viver a vida em comunhão com a verdade. E eu vou te dizer uma coisa. Não ache você que se você ficar 100% calado e não pensar naquilo, porque muitas vezes é assim, né? Eu não vou nem pensar nisso, porque eu não quero nem perder meu tempo com isso, não vou mudar a realidade mesmo. Se você não pensa naquilo, alguém pensa para você. Porque o nosso cérebro é um cérebro que está sempre... Nós somos muito inteligentes, então é um cérebro que está sempre buscando se acomodar, né? Ele está sempre buscando ali uma zona de conforto. É muito ruim a gente viver numa zona de desconforto. Então, nosso cérebro está sempre buscando maneiras de criar, de tornar a nossa sobrevivência, digamos assim, suportável. Tornar a nossa sobrevivência possível. E um desses mecanismos... Olha que interessante, a gente já vai amarrar isso... A outra teoria muito bacana também, que tem íntima ligação com a linguagem. Tudo que a gente está falando aqui tem íntima ligação com a linguagem. Porque é como eu traduzo o mundo para dentro de mim. E aí, um desses mecanismos do cérebro, para nós acharmos a nossa zona de conforto, para nós nos sentirmos confortáveis, acalentados e quentinhos, um desses mecanismos foi justamente mostrado em 1975, por um psicólogo de ascendência russa chamado Leon Festinger. Aqui, ó, queria que você olhasse para a carinha dele. Leon Festinger. Ele tem uma teoria muito, muito, muito interessante chamada de dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva. E é um mecanismo de proteção cerebral, como você vai perceber. Mecanismo de proteção cerebral. Aliás, até fica uma dica muito boa aqui. Tem um livro, para quem gosta dessas pesquisas interessantes que envolvem psicologia, aquela pesquisa de Milgram, por exemplo, falando sobre obediência, talvez você já tenha ouvido falar. Tem um livro sensacional chamado Mente e Cérebro, de uma psicóloga chamada Elizabeth Slater. E aí ele mostra justamente, né, todas essas experiências. E uma das experiências, depois eu mando lá no nosso grupo o Resgate da Linguagem do Telegram, tá bom? Se você não participa, por favor, participe do nosso grupo. Então, uma dessas experiências que ela retrata lá foi justamente feita por esse cara, em 1975, chamado Leon Festinger, que é a teoria da dissonância cognitiva. Em que consiste a dissonância cognitiva? Olha só. É o seguinte, se existe uma disjunção, uma diferença entre aquilo em que eu acredito e a evidência factual, ou seja, a coisa que está acontecendo na realidade, então eu acredito em uma coisa, mas eu estou vendo que a realidade é diferente daquilo em que eu acredito. Isso é automaticamente incômodo para mim. Gera justamente essa sensação aqui, ó, dá uma agonia imensa olhar para isso, né? Então, essa imagem me dá muita agonia. Então, quando eu me encontro com essa disjunção entre a verdade factual e aquilo em que eu acredito, eu me sinto profundamente incomodada. Porque as pessoas têm pavor de se contradizer. Elas têm pavor de se contradizer. Você já deve ter percebido, por exemplo, eu tenho certeza que alguém aqui já viveu isso, né? A pessoa vota em alguém e aí faz campanha, mas voto, faz campanha por aquele candidato. E aí, quando eu falo aquele candidato, pelo amor, pode ser vereador, pode ser deputado, pode ser presidente, pode ser um rei, pode ser qualquer coisa. Então,
A pessoa faz toda uma campanha, por exemplo, para aquele governante ali, no qual ela acredita. Ela acredita piamente. Meu filho, se ela defendeu aquilo durante muitos anos, não adianta você esfregar uma prova de corrupção, ou uma prova de um erro, ou uma prova de desmando na cara daquela pessoa. Não adianta. Ela vai ter muita dificuldade de reconhecer aquilo. O que ela vai buscar? Ela está pensando assim, meu Deus do céu, mas então meu mundo inteiro foi uma mentira. Então eu preciso arrumar um jeito dentro do meu cérebro de tornar essa situação compatível. Aí o que eu crio para mim mesma? Todo um malabarismo semântico. Eu conto toda uma história para mim mesma para parecer que aquilo ali tem algum sentido. Entendeu? Que aquilo ali tem algum sentido. Isso é dissonância cognitiva. São essas histórias que nós contamos para nós mesmos quando nós nos vemos em total contradição. Então, eu estou sendo absolutamente contraditório. O exemplo mais fácil de nós percebermos isso, e é o exemplo que ele próprio dá, é quando uma pessoa é um médico, por exemplo, a pessoa é um oncologista. Então, o cara sabe que fumar, por exemplo, faz muito mal. Ele tem todas as evidências científicas e ainda assim ele fuma. Então, isso gera no cérebro essa sensação que você viu aqui, uma total dissonância cognitiva. E aí ele precisa criar mecanismos para justificar para si mesmo. A não ser que ele simplesmente decida não pensar naquele assunto. Não, nem penso nisso. Pode ser, é uma alternativa também. Então, ou existe esse malabarismo, ou a pessoa simplesmente não pensa nisso. Por quê? Porque o mal-estar psicológico, quando a pessoa se flagra agindo contra as suas próprias convicções, é insuportável. Aquele mal-estar psicológico é insuportável. O indivíduo tenta se justificar, porque ele não aceita essa própria incoerência, né? E aí ele faz parecer, por exemplo, que ele sempre pensou diferente. Ele pode criar um malabarismo semântico para dizer, não, mas na verdade esse caso aqui é diferente, porque veja bem, esse cigarro aqui é diferente por causa disso, disso, disso e disso. E aí ele cria toda uma história para ele mesmo. Estou nem dizendo que ele mente isso para os outros, para ele mesmo, para que aquele mal-estar seja sustentável, para que ele consiga sobreviver ainda com aquele mal-estar. Existe um canal muito bacana no YouTube, vale muito a pena seguir, chamado Epifania Experiência. Aliás, quem faz é um amigo meu e do Arthur Morrison, que está aqui junto comigo, inclusive. Gente, estou nos bastidores com o Arthur Morrison aqui. E aí o Alexandre Pessoa, chama Alexandre Pessoa, ele tem esse canal chamado Epifania Experiência, ele faz uns vídeos muito inteligentes explicando isso. E um dos vídeos, ele explica justamente, vou pegar um trechinho aqui, o que é essa dissonância cognitiva. Eu queria mostrar para você ter essa visão exatamente do que é isso. Veja só. Esse conflito interno gera um desconforto extremo, fazendo com que você busque uma resolução de qualquer forma possível. Mas por mais desagradável que isso seja, deveria ser algo bom, né? A pessoa recebe uma nova informação, repensa as próprias crenças e muda. Só que não é bem assim que funciona. Como bem sabemos, fatos e dados não mudam a cabeça de quase ninguém. Quando apresentados a uma informação contrária, as pessoas se defendem ainda mais, reforçando as suas crenças, mesmo que estejam claramente equivocadas. Quando alguém acredita em algo que considera de grande importância, a mente cria caminhos inimagináveis pela lógica para se proteger de qualquer arranhão. É assim que conseguimos aceitar quando tomamos uma atitude que sabemos que é errada. É assim que surgem os políticos de estimação, as guerras ideológicas e as teorias da conspiração. A maior parte da interminável guerra entre esquerda e direita não é pela verdade ou pelo bem comum, é pelo simples fato de vencer, pelo fato de provar que as suas convicções estão certas, mesmo quando elas não estão, seja consciente, seja inconscientemente. E sabe o que é mais chocante nessa teoria? Muito autoexplicativo isso aqui, né? Muito claro. Você olha e fala, meu Deus, eu já senti ou eu já vi isso acontecendo milhões de vezes na minha vida. E você não sabe o que é o mais interessante. Ele fez, como parte dessa experiência, ele fez o seguinte. Ele ofereceu para uma pessoa $20 para algumas pessoas, para que essas pessoas mentissem alguma coisa. Então, ofereceu $20 para as pessoas mentirem. E ofereceu $1 para outro grupo de pessoas. Então, $20 para você mentir e $1 para você mentir. Sabe quais foram as pessoas que tenderam a defender com mais veemência aquela mentira que elas mesmas contaram? Aquela mentira? As que receberam $1. Olha que coisa mais doida, porque qual que é o princípio? Se eu recebi $20 para contar uma mentira, eu tô de boa com isso, entendeu? Porque eu tenho uma justificativa relativamente nobre.
Ah, não, eu menti, sei lá, vou pegar. Você acredita, por exemplo, que... Vou inventar aqui alguma coisa. Que chocolate faz mal, por exemplo. Aí a pessoa fala, não, eu tenho que mentir. Você pergunta para o indivíduo que vai fazer a pesquisa. Você acredita que chocolate faz mal? Aí ele fala, não, eu acredito que não. Não, então por $20 você vai ter que defender que chocolate faz muito mal. E aí ele tem que defender aquele ponto de vista. Então, algo em que ele não acredite. Esta pessoa que recebeu $20 não se sente mal por isso, porque ela pensa, cara, mas eu recebi $20 para fazer isso. Tipo, a recompensa valeu. Ela consegue contar essa história para o próprio cérebro. Agora, aquele indivíduo que recebeu $1 sabe que aquilo ali não é motivo suficiente, um único dólar, para que ela possa contar uma mentira. Então, o que ela tende a fazer? Olha que coisa mais louca. Ela tende a justificar a mentira em si. Não, mas veja bem, nesse caso aqui, se a gente parar para pensar, a minha opinião é até outra e tudo mais. Ela tende a fazer um malabarismo semântico maior, porque o mero $1 não é justificativa suficiente na cabeça dela. Por quê? Dissonância cognitiva. Nós não suportamos ser incoerentes com nós mesmos. Essa é uma característica do ser humano. Muito engraçado, né? Esse mal-estar, advindo da dissonância cognitiva, pode acontecer de duas formas. Então, duas coisas podem acontecer para que o meu mal-estar floresça, né, dentro de mim. A primeira coisa é a aquisição de uma nova informação que vai contra as minhas crenças. Então, eu acredito, por exemplo, para pegar o exemplo que nós demos, eu acredito num político, aí eu vejo alguma informação que mostra para mim que aquele político, por exemplo, é corrupto. Olha, se eu adquirir aquela informação, dissonância cognitiva, como você bem viu ali. Aí eu crio todo um malabarismo semântico, um malabarismo retórico para justificar por que naquele caso ali é diferente, etc. Tal. E a segunda coisa que gera dissonância cognitiva é quando eu mesmo me contradigo. Então, eu me pego em contradição. Por exemplo, todos os dias eu falo para o meu filho não gritar. Estou inventando, tá? Então, não grite que gritar é feio, não grite que você está sendo desrespeitoso. Aí eu mesma grito com o menino loucamente um dia. Então, olha, eu me flagrei em contradição. O ser humano não suporta viver em contradição. Existe essa bússola moral, digamos assim, dentro da cabeça do ser humano. E ele tem muita dificuldade com essa contradição. Ele fala, mas também, né? Você me tira do sério, tá. E aí você cria uma justificativa porque você se flagrou em contradição. E aí, palavras do Leon Festinger aqui, eu anotei para você, não vai aparecer na tela, mas eu vou falar para você. Ele fala assim, ó, o comportamento humano não pode ser explicado apenas pela teoria da recompensa. Então, aquele $1 não é suficiente. Então, não é só a teoria da recompensa. Os seres humanos pensam. Eles se empenham na mais incrível ginástica mental, tudo apenas para justificar sua hipocrisia. É muito louco isso, porque isso tem tudo a ver com a espiral do silêncio sobre a qual nós falamos anteriormente. Ou seja, às vezes eu sou tão massacrada por determinada opinião e a dissonância cognitiva na minha cabeça é tão grande, porque eu sei que o que eu estou ouvindo está errado, por exemplo, ou que vai contra as minhas convicções, que eu dou um jeito de fazer uma ginástica mental para eu me sentir menos desconfortável. Tipo, mas veja bem, também pensando por esse lado, e aí você começa a dar uma amolecida, não que você acredite naquilo genuinamente, mas porque toda essa ginástica mental é infinitamente mais confortável para você mesmo. Então, eu separei para nós aqui alguns exemplos para você perceber essa dissonância cognitiva funcionando na prática, né? São exemplos fictícios. Então, suponhamos que apareça isso aí, olha lá, na sua tela, um tweet de uma pessoa, por exemplo, falando, nosso inimigo tem nome e sobrenome, sistema capitalista, aquelas palavras fetiche que nós comentamos ontem, né? Então, sistema capitalista, nazista, fascista, aquelas palavras. Então, capitalista é tipo um monstro, assim, né? A pessoa muitas vezes nem sabe o que significa de fato capitalismo, mas é aquele monstro. Então, eu tenho de quem odiar. Só que o tweet é feito do iPhone, que tipo assim, é o maior produto que o capitalismo dá para você, né? Ou pelo menos é o produto que está mais presente na sua vida. Dissonância cognitiva. E aí, confrontada com isso, certamente a pessoa vai ter todo... Ou seja, imagina, quais seriam as possibilidades? Cara, mas você está tweetando do seu iPhone, o famoso socialista de iPhone, né? Mas você está tweetando do seu iPhone. Duas coisas podem acontecer. Cara, é verdade, né? Nossa, achei totalmente contraditório agora. Nossa, foi mal, cara, é verdade. Essa é uma primeira reação. A segunda reação é, não, mas veja bem, é porque o negócio também já está tão intrincado na sociedade que é absolutamente impossível, que eu não posso conseguir fugir disso, E aí cria-se toda uma justificativa.
Essa semana eu estava vendo uma montagem que fizeram com 2 tweets que apareceram recentemente, 2 tweets da própria Folha de São Paulo. E aí aparecia isso aqui que você vai ver na tela, olha lá. 2 tweets sendo confrontados um com o outro. O primeiro tweet era: Neymar 100% mal assessorado, era a opinião de um colunista. E aí, na própria notícia, você percebe, ele está com uma faixa escrito 100% Jesus. Tá bom. E a outra notícia, ali, uma muito próxima da outra, era que Exu ilumine o Brasil. Atacante da seleção brasileira, o Paulinho, que já marcou nos Jogos Olímpicos, era para ter sido batizado como tá. E aí eu só quero que você guarde essas manchetes de tweet aí na sua cabeça. Só isso, guarde isso aí um minutinho. Deixa eu perscrutar com você, deixa eu caminhar com você pelas notícias em si. E aí nós vamos ver que pode ser um forjador, digamos assim, de dissonância cognitiva. Então nós começamos a ler a reportagem. Olha lá, aparece a reportagem do Neymar 100% mal assessorado. Então, suponhamos que eu seja uma pessoa anticristã. Então eu bato no cristianismo, sou anticristã, não concordo com o cristianismo, acho que é um atraso para a sociedade, tem todos os meus argumentos anticristãos. E aí eu, anticristã, estou lendo essa notícia. Olha só, Neymar 100% mal assessorado. Deve ser idolatrado por crianças palestinas, africanas, asiáticas, africanas, asiáticas, árabes, eslavas por ortodoxas, judias, muçulmanas, budistas, agnósticas, 32,2% da China, shintoístas, hinduístas, mais de 1 bilhão. Mas decidiu homenagear apenas um grupo religioso. Já pensou, Neymar? Decidiu homenagear um só grupo? Por que não colocou, né, um relicário com 30 mil grupos religiosos? Na sua grande conquista, o único jogador do time com faixa no cabelo, 100% Jesus. Neymar foi o assunto mais comentado do Twitter no final da tarde de ontem. Muitos não entenderam a faixa. Nossa, porque é super difícil mesmo de entender, né? 100% Jesus. Muitos não entenderam a faixa, porque as pessoas ficaram chocadas. Passa para nós. Continua. Fãs que acompanham o jogador há anos logo lembraram que em outras finais importantes da carreira, ele comemorou com a mesma faixa. Perguntei no Twitter, por quê? Muitos disseram que ele é livre para manifestar sua fé. E é mesmo. Apesar do time que até 2013 se vangloriava de não ser patrocinado por nenhuma empresa, ser agora patrocinado pela Qatar Airlines, o que evidentemente deve influenciar a minha fé, né? Não, nota de ironia, é claro, né? Do país Qatar, em que 80% são muçulmanos, seguidores do Islã. 100% mico, tuitaram alguns. Sou fã de Neymar e ainda mais de Jesus, mas sei que cada um deve estar no seu tempo e lugar. Sim, porque Jesus mora no lugar e eu moro em outro. Jesus não mora em mim, não. Né? O que para um cristão é uma aberração, né? Porque tudo que a gente busca na vida é comunhão com Deus. Enfim, 100% desnecessário. Então imagine que você, por exemplo, seja uma pessoa anticristã. E aí você olha para isso e fala, concordo totalmente, que absurdo. Imagina, né? O que é muito estranho por si só, porque como a pessoa vai homenagear todas as fés do mundo, em primeiro lugar? Em segundo lugar, por que ela faria isso? Né? Por que ela faria isso? É a mesma coisa de falar, você tem que dedicar o seu gol para todas as mães do mundo. Você não pode dedicar só para sua mãe. Imagina como as outras mães do mundo vão se sentir. Isso não faz o menor sentido, né? Bom, mas enfim, essa é uma leitura pessoal minha, né? Não quero misturar, enfim. Mas tá bom, então suponhamos que uma pessoa anticristã leia isso, e aí ela pensa, concordo totalmente, achei um absurdo. Só que aí no outro dia, ela está caminhando ali pela sua timeline e aparece, por exemplo, essa notícia, vai lá, que é aquela notícia do Paulinho, né? Maravilhoso. Destaque em Tóquio, Paulinho é filho de Oxóssi e conhecido na Vila Penha como Edmundo. Legal. Apesar de não ser titular brasileiro, seu nome tem repercutido bastante nas redes sociais, desde que revelou que sua família tem forte ligação com o candomblé e a Ubanda. Ótimo, não tem problema nenhum, está repercutindo uma notícia. Até aqui não temos nenhum problema, né? Na comemoração do mais recente gol, Paulinho simulou atirar uma flecha em homenagem ao Oxóssi, orixá caçador do candomblé. Pelo Instagram, escreveu, Okearô Saravá, meu pai. A expressão inicial é uma saudação Oxóssi e significa salve o grande caçador, pela identificação com a religião da matriz africana. Paulinho foi convidado em 2022 para desfilar pela escola de samba Mocidade Independente do Padre Miguel, que terá enredo Batuque Caçador sobre Oxóssi. Rezo todos os dias para que Exu ilumine o Brasil e nossos caminhos, que os orixás nos deem força para buscar a medalha de ouro. O brilho dela seria um alento para o povo brasileiro após tantos meses de caos no país, escreveu no Instagram após ser convocado.
Nunca foi sorte, sempre foi Exu, Laroyé, vamos Brasil, acrescentou. As manifestações, diz ele, são formas de tentar explicar e combater o preconceito que existe com religiões de origem africana. Ok. Paulinho não esconde sua opinião também na luta contra a desinformação na pandemia. Ele declarou ser crítico ao atual governo brasileiro. E aí, se nós formos honestos, né, conosco mesmos, estou pegando aquela pessoa fictícia, tá? Pelo amor de Deus, estou pegando uma pessoa fictícia. Uma pessoa que tenha... Só para você entender o que eu quero dizer com a teoria. Então, eu estou pegando uma pessoa fictícia que tenha aprovado a primeira notícia. Esta pessoa fictícia, para manter a coerência, deveria desaprovar essa notícia. Por coerência, porque ela deveria dizer, poxa, se o primeiro jogador está mal assessorado, foi criticado e de maneira validada por mim, por ter manifestado sua fé de maneira pública, bom, então o segundo caso também foi uma manifestação pública da sua fé. Por que não homenageou todas as religiões do mundo? Afinal de contas, existem muitas crianças que são fãs do time, que são de religiões diferentes, etc. e tal. Agora, um indivíduo em estado de dissonância cognitiva, se ele encontra essas duas coisas, ele tem duas opções. Ou ele fala assim, caramba, realmente ficou muito incoerente, é uma opção, mas acredite quando eu te digo, chegar a essa conclusão é o caminho mais difícil. O caminho de 90... Estou inventando esse número, tá? De 90 e tantos % da população é fazer todo um malabarismo linguístico para justificar isso. Aí falar, ah, não, mas é porque você tem que ver também que é uma manifestação mais política, estou inventando, tá? Mais política do que religiosa, justamente com o objetivo de combater o preconceito, e aí faz todo um malabarismo semântico, justamente para justificar a dissonância cognitiva. Então, ou ele vai ser franco consigo mesmo, ou ele vai achar uma justificativa. E a gente vê isso o tempo inteiro na nossa vida, né? É tão engraçado. O nosso cérebro consegue se acostumar com a contradição. O nosso cérebro consegue se acostumar com a contradição. Ele tem esse mecanismo, né? Primeiro ele passa por essa dissonância cognitiva e aí depois ele vai se... E aí é tão engraçado porque a busca da verdade, a gente percebe, exige um mecanismo de drible, portanto, do próprio mecanismo de adaptação do cérebro. Porque daqui a pouco o meu cérebro, se eu for dando aso para isso, se eu for dando espaço para isso, sem fazer essa crítica a mim mesmo, a minha percepção de mundo, daqui a pouco eu estou tão acostumada com a justificativa que eu nem me assusto mais quando aparece a dissonância cognitiva. Daqui a pouco, filho, nem precisa de justificativa. Esse caminho da aceitação já vai ser natural. E adivinhe você quem já tinha pensado nisso também. Adivinhe você. Quem que já tinha pensado justamente nessa fraqueza do nosso cérebro e nessa capacidade do nosso cérebro de lidar com duas verdades. É claro que se há duas verdades, na verdade só existe uma, a outra é uma ilusão. Mas o nosso cérebro tem essa capacidade de adaptação. Quem que pensou nisso para nós, muito antes de nós? Ele mesmo, George Orwell. Então, olha com o que o INCSOC, o partido inglês, lá em 1984, de novo, contava. Ele contava com o duplo pensar. O que é o duplo pensar? Deixa eu te mostrar o que o Orwell achava. Olha só. Não, é um slide antes. Duplo pensamento significa capacidade de abrigar simultaneamente na cabeça duas crenças contraditórias e acreditar em ambas. O intelectual do partido, que é aquele mais fechado com o partido, que mais defende o partido, sabe em que direção suas memórias precisam ser alteradas. Em consequência, sabe que está manipulando a realidade. Mas, graças ao exercício do duplo pensamento, ele também se convence de que a realidade não está sendo violada. Então, ele acredita, percebe a dissonância cognitiva, essa dissonância dura 1 milésimo e ele já consegue passar por cima dela. Por quê? Porque ele está totalmente condicionado ao duplo pensar, né? Que é conviver com essa discordância. Mesmo ao usar a palavra duplo pensamento, é necessário praticar o duplo pensamento. Olha que viagem, cara. Isso foi escrito em 1949. Porque ao utilizar a palavra, admitimos que estamos manipulando a realidade. Olha, as palavras como mecanismo de manipulação, nossa primeira aula. Com um novo ato de duplo pensamento, apagamos esse conhecimento
e assim por diante, indefinidamente, com a mentira sempre um passo adiante da verdade. Olha que coisa mais forte, né? Olha que coisa mais forte. Então, o próprio George Orwell, na maior distopia do século XX, talvez, já conta com essa nossa capacidade de fazer malabarismos linguísticos, fazer malabarismos argumentativos, malabarismos semânticos, para que nós possamos conviver conosco. Isso é uma fraqueza muito grande do indivíduo. Isso é uma fraqueza muito grande, que é um mecanismo de adaptação da nossa inteligência, mas é uma fraqueza da nossa inteligência ao mesmo tempo. Não sei se faz sentido para você o que eu estou te falando. Porque é claro que é a saída mais fácil. É claro que é a lei do menor esforço. Sou eu simplesmente deixar que as duas verdades, evidentemente uma sendo verdade e a outra sendo mentira, convivam na minha cabeça, de maneira pacífica, sem me manifestar. Colaborando, inclusive, com a espiral do silêncio, que foi a maneira como nós abrimos a nossa aula. Você sabe que a gente fala que existe pecado por ação e pecado por omissão, né? O pecado por omissão, que é não se manifestar, não falar, é tão grave muitas vezes quanto o pecado da ação. Então, não se manifestar, sim, Angélia, vai ter surpresa, tá bom? Para você que está perguntando. Então, não se manifestar pode ser igualmente pecaminoso, digamos assim, porque concorre igualmente com o desastre aquele que não faz nada para impedir a ocorrência do desastre. Você sabe que um dos livros que mais marcou a minha vida, e eu comentei, né, a respeito desse livro ontem, é o livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Nós até vimos um pedacinho desse livro lá. E o Jordan Peterson tem duas regras, assim, fantásticas. A regra 8 e a regra 10, né? E é engraçado, quem nunca ouviu falar de 12 Regras para a Vida, acha que esse nome é meio de autoajuda, assim. Mas é um livro formidável, tá? É muito, muito profundo, muito profundo. Não é um livro fácil de autoajuda, não é nada disso. Leia, só leia 12 Regras para a Vida, é uma pancada. E aí, na regra 8 e na regra 10, ele traz para nós justamente análises relativas à linguagem. E como a linguagem é fundamental para a nossa percepção de mundo. E como nós devemos ser atentos à percepção de mundo. Porque, no fim, ele vai te perguntar, como você tem usado a linguagem? Para que você tem usado a linguagem? Qual é o fim com que você tem usado a linguagem? E eu separei um trechinho do Jordan Peterson, e aqui nós já caminhando para o fechamento do nosso raciocínio, eu separei um trechinho do Jordan Peterson que me parece assim crucial. E eu queria ler esse trechinho com você. Ele fala o seguinte: primeiro, uma mentirinha. Depois, várias mentirinhas para dar suporte. Depois disso, um pensamento distorcido para evitar a vergonha que essas mentiras produzem. Então, mais algumas para encobrir as consequências do pensamento distorcido. Então, começa pequenininho e você mesmo vai dando espaço no seu pensamento para as mentiras. Justamente por isso, né? Espiral do silêncio, dissonância cognitiva, isso que nós comentamos até agora. Esses mecanismos mentais que nós criamos. Então, o que é mais terrível, a transformação através da prática dessas mentiras, agora necessárias, em uma crença e ação automatizadas, especializadas. O negócio se sedimentou, ele mudou sua neuroquímica mesmo. Estruturadas e neurologicamente classificadas como inconscientes. Pronto. A mentira está tão presa na sua cabeça que você pode passar num detector de mentira que ela não é detectada, ela não é percebida. Porque você realmente passou a acreditar, né? Aliás, era o fundamento do Goebbels. Falava justamente isso. Que uma mentira repetida tantas vezes, né, se torna uma verdade. E aí ele continua. Em seguida, ocorre o enfraquecimento, e essa é a consequência indelével desse tipo de comportamento. Ocorre o enfraquecimento da própria experiência, pois uma ação baseada em falsidade não consegue produzir os resultados pretendidos. Continua. Terminou? Mesmo que não acredite em paredes de tijolo, você ainda se machucará ao se lançar contra uma. Então você vai amaldiçoar a própria realidade por ter produzido a parede. Ou seja, você vai distorcer tanto a realidade, que você simplesmente não vai estar instalado na realidade mais. E a pergunta que eu te faço é: quão preciso você tem sido no que você diz? Como você tem usado a sua linguagem no que diz respeito à tradução do mundo, à comunicação com seus semelhantes e, mais profundamente, essa análise quem faz é só você, de que maneira a linguagem tem sido usada para você contar a sua história para você próprio?
quão preciso tem sido o que você diz. E aqui eu te digo, seja preciso no que você diz. Não se esqueça daquilo que nós dissemos logo no começo da nossa primeira aula. A palavra palavra vem do grego logos. E logos, originalmente, significava o quê? Pensamento, razão, raciocínio, palavra. Nem havia dissociação entre o que era palavra e o que era pensamento. Entre o que era palavra e o que era raciocínio. Por uma razão muito simples, os gregos sabiam o que diziam. Porque não existe diferença. O pensamento, né, a carne do pensamento é a palavra. Se eu não cuido da palavra, se eu não sou preciso no que eu diz, se eu não dou nome às coisas, se eu fico fazendo ginásticas retóricas, semânticas, malabarismos sintáticos e organizacionais das palavras para me enganar, para traduzir a realidade de maneira deturpada na minha cabeça, se as palavras estão sendo usadas para deturpar a realidade, sua vida tem sido uma grande mentira. Sua vida tem sido uma grande mentira. É um convite que eu faço para você. No fim das contas, é muito mais do que uma mera escolha de palavras. No fim das contas, tudo que nós trabalhamos aqui ao longo do nosso evento é muito mais do que uma mera escolha de palavras. Ao fim e ao cabo, é a escolha de dois caminhos diferentes. É a escolha de dois caminhos diferentes. No final das contas, dependendo das palavras que você usa para traduzir a realidade para dentro da sua cabeça, você muda a forma de existir. Você muda os caminhos que você está escolhendo para a sua própria existência. Olha para essa imagem, pensa em você. Bom, dito tudo isso, eu posso dizer para você que, sem a menor dúvida, a linguagem é a base para os outros estudos. Então, quando a gente fala de estudar a linguagem, de estudar a gramática, de estudar a retórica, de estudar a dialética, o que a linguagem pode fazer por nós e a tradução disso para a nossa realidade, é dessa base que eu preciso se eu quero estudar filosofia, se eu quero estudar sociologia, história, se eu quero estudar qualquer outra arte, né? Se eu quero me dedicar a qualquer outra forma de técnica, a qualquer outra forma de estudo. E lembrando que arte e técnica são palavras que têm o mesmo sentido originalmente, né? Só que uma em grego e outra em latim. São origens iguais, elas originalmente significavam a mesma coisa, arte e técnica. E eu preciso da linguagem para ambos. Um conteúdo bem trabalhado nos ajuda a desenvolver a nossa própria personalidade. Mas para que eu trabalhe bem esse conteúdo, eu preciso da linguagem. E uma dúvida muito comum é, onde encontrar essas fontes confiáveis, né? Muitas vezes a gente encontra um monte de curso por aí na internet, vê um monte de anúncio, aí já compra aquele tanto de curso, fala, eu vou fazer, eu quero me dedicar a uma vida intelectual, eu vou começar a estudar, aí paga R$1.000 num curso, R$500 no outro curso, no final das contas você descobre que alguns valem a pena, e mesmo assim, algumas aulas de alguns cursos valem a pena, é muito engraçado assim, né? É muito impressionante. E aí, pessoal, aqui eu não posso deixar de dizer, eu já falei isso para vocês antes, que antes de estar aqui como colaboradora da Brasil Paralelo, eu sou uma mega fã da Brasil Paralelo. Justamente porque eu percebi na Brasil Paralelo esses valores sobre o que eu estou falando aqui com vocês hoje. Então eu percebi justamente neles essa sede pelo encontro da verdade, né? Pela comunhão com a verdade, pelo caminho rumo à verdade. E o que eu fiz ao longo desse evento foi tentar mostrar para você o raciocínio que eu mesma desempenhei ao longo desse meu caminho, em parceria com a Brasil Paralelo. Começou lá no curso da música, mas passou por trocentos outros cursos, para que eu percebesse o que eu tentei trazer para você ao longo dos nossos 3 dias de evento, né? Como a linguagem é muito mais importante do que um monte de regrinha gramatical descolada da realidade. Vocês perceberam que a manipulação é real, que a manipulação pode ser muito sutil, inclusive, e que os danos que ela traz são sérios. E quando eu falo manipulação, não vamos terceirizar a responsabilidade, não. Eu não estou falando só manipulação da mídia, manipulação, porque senão a gente coloca nessa vala de nomes comuns, que são fantasmas da nossa vida, mídia, né? Ainda coloca ali mídia junto com aquelas outras palavras que nós comentamos ontem. Em última instância, a responsabilidade por essa percepção, por essa manipulação é minha, porque eu é que traduzo para a minha cabeça a realidade. Então, eu preciso tomar essa responsabilidade para mim num verdadeiro dever de autoeducação. Porque uma vez que eu tenha tomado consciência do que eu preciso fazer para sair do meu estado de inércia, se eu não tomo uma atitude, bom, eu estou sendo falso comigo mesmo, né? Eu estou me colocando numa situação de conforto
negativo, digamos, porque as consequências serão muito negativas. Agora, você, mais do que nunca, sabe dessa necessidade de se aprimorar do próprio idioma e também estudar mais, né? Se dedicar aos seus estudos para que você possa se melhorar no estudo de outras áreas. E aí é muito engraçado, porque muitas vezes eu sou professora de língua portuguesa e as pessoas falam assim para mim: Lara, mas como eu vou me dedicar ao estudo da língua portuguesa? Eu não tenho tempo. Ou então é muito difícil. Ou então eu não sei nada, eu não sei nem por onde começar. Eu vou precisar tirar uma vida inteira para poder fazer isso. E isso não é verdade, tá bom? Isso não é verdade. O estudo da língua pode ser feito... E eu te digo mais, eu vou te contar uma coisa aqui, cá entre nós, né? Eu sou professora de adolescentes e de adultos. Um adulto consciente, um adulto despertado, que olhou para a matéria e entendeu por que ele está estudando aquilo, a maneira como ele conduz o seu estudo de língua portuguesa é infinitamente mais profícua, porque ele é uma pessoa madura. E a personalidade madura é o primeiro passo para o estudo maduro, sem a menor dúvida. Como é que eu posso conduzir um estudo maduro se eu sou uma pessoa imatura? Então, esta consciência que o indivíduo desenvolve acerca da importância de se dedicar ao estudo da linguagem faz com que esse estudo seja muito mais palatável. Às vezes a gente se lembra lá do ensino fundamental, né? Aquelas matérias chatas, etc e tal. E aí a gente fica chateado, desencorajado, essa é a palavra. Fica desencorajado para começar um estudo hoje. Mas agora, pessoal, finalmente, eu nem acredito, chegou o fim, né? Estamos caminhando aqui para o fim e eu tenho algo para te dizer. Eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Eu agora sou parte do corpo de professores da Brasil Paralelo. Finalmente eu posso dar essa notícia para vocês de maneira oficial, porque vocês vinham me perguntando e eu não podia falar. A partir de hoje, eu sou uma das professoras que integra o núcleo de formação completo da Brasil Paralelo. A Brasil Paralelo tem um núcleo com inúmeros cursos, né? Isso significa que você pode ser meu aluno e que eu posso ter a graça de ser sua professora. Veja que maravilhosa essa sinergia, né? Toda semana são dadas aulas, são liberadas aulas para você. E isso é muito importante você entender. No curso de gramática normativa da língua portuguesa, que eu estou contando para você agora, que nós estamos lançando agora. No curso de gramática normativa da língua portuguesa, as aulas são semanais. Por que é tão importante você entender isso? Não é que você vai entrar lá na plataforma e vai haver 500 horas de aula de língua portuguesa, porque isso seria um tanto quanto desanimador. Não sei se você concorda comigo. Não é nada disso. Você vai entrar lá e vai haver algumas aulas. Sei lá, 4 aulas, por exemplo, 3 aulas. E aí, semanalmente, você vai acompanhando comigo a construção do conhecimento. Então, nós passamos lá por morfologia, substantivos, adjetivos, classes gramaticais. Depois nós vamos para a análise sintática. Só que de forma muito diferente daquela com a qual você está acostumado. Porque, geralmente, o estudo da língua portuguesa é feito como se ele fosse um fim em si. E é aquilo que eu repito para você desde o começo do nosso evento. A gramática não é um fim em si. Então lá eu fiz questão de construir para você coisas do tipo, a gente vai estudar artigo. Eu vou mostrar para você como a percepção da diferença entre um artigo definido e um artigo indefinido faz com que você entenda diferentemente um texto de um grande escritor, por exemplo, como o Padre Antônio Vieira. Então você vai estudar grandes autores da literatura nacional, grandes autores da literatura em língua portuguesa, não só da literatura nacional. Nós vamos retomar autores, e não é à toa que o evento se chamou O Resgate da Linguagem, né? Nós vamos retomar autores agora tão esquecidos, como Machado de Assis, Lígia Fagundes Telles, Carlos Drummond de Andrade, Padre Antônio Vieira, que é o rei dos textos mais lindos do mundo, Augusto dos Anjos, nosso grande poeta, Olavo Bilac, poeta parnasiano. Meu objetivo é que, ao fim de tudo, você termine de ler um poema tão aparentemente complexo, né? Como aquele Língua Portuguesa, que eu recitei aqui no começo do nosso evento, e fale, cara, eu entendi tudo disso. Porque eu sei a análise sintática, eu sei o que está em qual lugar e por quê. Não tem nada mais... É o princípio do trivium, né? É o princípio do trivium. Não tem nada que liberte mais a mente do que você olhar para o negócio e falar, cara, eu entendi por quê. E esse é o meu objetivo com esse curso. É o curso dos sonhos. É o curso, assim, dos meus sonhos, sabe? Que eu sempre quis fazer. Porque sempre foi assim que eu quis estudar. E eu tinha ódio mortal de quando alguém me ensinava, por exemplo, logaritmo. E eu olhava para aquele raio daquele negócio e pensava, mas para que eu vou usar isso na minha vida, né?
E as nossas aulas são o tempo inteiro eu mostrando para você que diferença faz na sua vida saber um adjetivo, sei lá, num grau superlativo absoluto, num grau superlativo analítico, e aí todas essas coisas. A utilização de um substantivo concreto, neste caso, ou a utilização de um substantivo abstrato. O que faz isso mudar na minha vida, por exemplo? Como a minha leitura de texto e, consequentemente, a minha leitura de mundo é refinada quando eu tenho esse tipo de conhecimento. Essa é a base da gramática. Falei para vocês, gramática modernamente é a sistematização dos fatos da língua. Presta atenção, criatura. Sistematizar significa organizar. Imagine você com um guarda-roupa todo bagunçado. Então, um comichão ali. Agora imagina seu guarda-roupa separado por cores, ou separado por ocasiões, ou separado por peças de roupa. Você olha, você entende o que você está vendo. É mais ou menos isso. Quando eu te digo que gramática é a sistematização dos fatos da língua, é porque você vai olhar para a gramática e vai entender por que ela é dividida daquela forma. Você vai aprender, mas eu te digo mais. Não é aprender como uma criancinha, entende? Não é tipo assim, repita comigo, as preposições são a, ante, após, até. Isso muda o que na sua vida? Para que serve isso na minha vida? Na prática, qual é a diferença? Pô, é enorme, né? Rir de mim é diferente de rir para mim. Foi só uma preposição. Percebe? Isso é gramática. Não é decorar que para e de são preposições. Não. Assim, na prática serve para quê? Entendeu? O que isso muda da minha leitura daquele texto do Padre Antônio Vieira, um sermão aos peixes, por exemplo? O que isso muda no 15, Raquel de Queiroz, livro? O que isso muda na literatura de Camilo Castelo Branco, que é a maneira como eu entendo essa literatura, né? Quer dizer, é um curso que realmente foi pensado para que você tenha esse entendimento integral, né? É um curso de português muito completo, inclusive, com exemplos inéditos. E aqui é uma coisa que eu quero te falar com muita sinceridade. Assim, cada palavra do material que está ali, cada palavra, né, das muitas palavras que estão ali presentes, fui eu que digitei. Então eu sentei este corpício ali na cadeira e digitei cada palavra que você vai ver no seu material. Então, todo aquele material, eu que peguei dos meus livros ali na prateleira, falei, cara, esse exemplo aqui vai ser muito útil. Eu montei o material, porque eu fiz para você o material com que eu gostaria de ter estudado, que é um material que me ensina por quê. Não é um material que vomita a regra para mim. E me mostra na literatura a diferença que aquilo faz na minha vida. E me mostra quando eu estou lendo Augusto dos Anjos, que diferença aquilo faz na minha vida. Gramática é isso, é um instrumento. Se eu estudo a gramática como um fim em si, ela perde completamente seu próprio objetivo, né? Ela serve da sala para dentro, só para eu fazer uma prova, e na minha vida ela não serve para nada. Não é esse o nosso objetivo aqui. Então, que sutilezas, né, na vida eu consigo notar? A gente viu essa aula de manipulação, né? Então, que sutilezas eu consigo notar quando eu tenho esse domínio mais sofisticado da gramática, esse domínio mais refinado na gramática. Ah, e uma coisa legal de dizer também, tudo isso com exercícios, tá? Depois de um determinado número de aulas, eu mesma, porque isso eu não deleguei para um Cristo, não tem ninguém nessa equipe, sou eu, tá? Essa equipe se resume a mim. Eu mesma sentei lá e falei, vou criar exercícios formidáveis para essa galera. Eu vou fazer esse pessoal pegar um poema, lembrei aqui de um exercício que eu criei, por exemplo, um poema chamado A Carolina, do Machado de Assis. Ai, é muito lindo esse poema. E aí, é legal, lembrei de mais uma coisa. É muito legal isso porque eu vou te contar a história do poema. Então, eu vou te falar assim, por exemplo. Nossa, foi muito bacana fazer esse exercício. Eu vou te contar, por exemplo, que aquele poema A Carolina foi escrito pelo Machado de Assis quando ele já havia perdido a sua amada. E a Carolina era uma portuguesa que revisava os livros de Machado de Assis, que caminhava com Machado de Assis ali, ó, e tem altos manuscritos revisados por ela. Essa era a influência de Carolina, a esposa de Machado de Assis, na vida dele. E quando a Carolina morre, quando ela falece, o Machado de Assis fica desnorteado. E ele escreve um dos poemas mais lindos da língua portuguesa e desconhecido, por incrível que pareça, ou pouco conhecido, né? Eu não vejo esse poema circulando muito, chamado A Carolina. E aí eu vou te contar a história do poema, eu vou mostrar para você o poema e eu criei, na verdade, vários exercícios em cima desse poema, para que você realmente o entenda semanticamente e estruturalmente, sintaticamente. É muito bacana, os exercícios estão muito legais. Agora, então a notícia para te dar. O meu curso está dentro do núcleo de formação da Brasil Paralelo. Está lá dentro. Isso significa que se você se tornar membro do núcleo Brasil Paralelo agora, você vai ter acesso ao meu curso de gramática normativa,
com aulas disponíveis semanalmente. Então, nós vamos fazer um percurso juntos pela gramática normativa da língua portuguesa, pela literatura da língua portuguesa. Eu quero descortinar isso na sua cabeça. Nós vamos fazer um passeio juntos e, de quebra, anjo, você vai ter acesso a 44 outros cursos. Ah, não, mas uns cursinhos mais ou menos. Deixa eu te falar, cada curso é uma pós-graduação, eu sei porque eu fiz. Porque não existe alguém mais comprado do que eu com o Brasil Paralelo. Porque eu fiz os cursos quase todos ali. Então, você termina de assistir aquele curso, você fala assim, ó, onde que eu estava que eu não estava aqui? Sabe? Você vai ver, porque mais ou menos, quem faz os cursos do núcleo aqui, até pode contar aí no chat para o pessoal. O que vem à minha cabeça quando eu finalizo uma aula do núcleo, são 44 cursos ali dentro, fora o meu, né? Fora o meu. Você termina aquele curso e fala, o que eu estava fazendo, que eu estava vendo qualquer outra porcaria que não era isso? Porque isso aqui enobrece meu espírito. Isso aqui me faz ser um ser humano mais humano. Porque agora eu entendo melhor a natureza humana. Agora eu entendo melhor a natureza social e o que me move, né? Você vê um curso, por exemplo, como vícios e compulsões. Você fala, meu Deus, agora eu estou entendendo essa força, né? Essa força difícil de conter aqui. Agora eu entendi que até neurologicamente qual a origem dessa força, espiritualmente qual a origem dessa força. Então, esse polimento do conhecimento está lá dentro. Quer dizer, eu estou te dizendo que eu estou lançando um curso de gramática normativa e, de quebra, você vai ter acesso a 44 outros cursos que, somados, têm 225 horas. É até engraçado isso. São 225 horas só de outros cursos, fora o meu de gramática normativa. E aí, como eu sei, você pode pensar assim, não, Lara, você é muito suspeita, eu sei que você é fã da Brasil Paralelo desde sempre, né? Mas eu quero mostrar para você um pouco desses cursos. Deixa eu te mostrar uns trechos, presta atenção, olha só. A cultura é o ponto de partida da civilização. Sem dúvida, posso dizer isso, é um dos melhores livros que eu já li. Mediante a leitura dos grandes livros, é possível fazer grandes coisas, é possível desenvolver uma grande personalidade e uma cultura extraordinária. We have been saying, again, that the key goal of these authors was always to focus on what's good, bad, just, unjust. Ele é um dos maiores líderes jacobinos da Revolução Francesa e ele que vai matar 40 mil em praça pública, porque são os inimigos do povo. Só para vocês verem como as teorias filosóficas impactam as práticas políticas. Nos Demônios, o Dostoiévski nos apresenta o modo como isso acontece. O que eu chamaria de 5 etapas que levam a organização revolucionária a conquistar o poder. E ele narra passo a passo, equiparando os processos de colonização. Então, a viagem dos espanhóis e a viagem dos ingleses, depois a conquista do território, o encontro com os povos indígenas, como foi para um, como foi para o outro. O que Sócrates queria não era nem um compartilhamento de ideias, ou seja, uma espécie de troca, né? Um traz um pouco, outro traz outro. Era, na verdade, um descobrir algo novo juntos, por meio do diálogo. Essa é a ideia de que Sócrates também era parteiro. Estamos falando de uma elite intelectual conduzindo o futuro de um país. Acho que isso tem muito a ver também com o que nós estamos aqui fazendo, afinal de contas. Nós estamos assistindo um espelho de nós mesmos nessas obras. Porque nós vamos nos ver nessas personagens e vamos ver as pessoas que nós conhecemos também. A ética das virtudes segue isso de maneira programática. Existe um convite ao leitor para que ele suba a um nível ainda mais profundo, que é o terceiro, que é o nível do que eu vou chamar de a voz que medeia o interior e o exterior das personagens, ao interior daqueles que entram na obra. Eu não tenho nem roupa para isso, tá? Tem nem roupa para um professor como o Marcos Boeira, que de repente fala que tal coisa medeia tal coisa. Imagina, medeia. Quem sabe que o verbo mediar é assim? Fulano medeia tal coisa. Eu medeio, tu medeias, ele medeia, nós mediamos, vós mediamos. A pessoa ainda me conjuga um verbo corretamente, né? Além de todo esse conteúdo aí, é claro que você está vendo, é impressionante. E o que tem de mais interessante assim que aconteceu recentemente é que a Brasil Paralelo desenvolveu um aplicativo
Eu quase morri de alegria quando eu vi esse aplicativo, porque aí agora eu consigo acompanhar as aulas onde eu estiver. Então, às vezes, sei lá, eu tenho uma janela de aula entre uma escola e outra, por exemplo, lá em Goiânia, né? Já falei que eu sou de Goiânia. E aí, entre uma escola e outra, eu sento, eu vou olhar o carro, por exemplo, e fico ali assistindo às aulas. Ó, meu marido, vale cada centavo. Ele sabe porque ele assiste comigo. Meu amor, lindo, a gente fica lá vendo. Pega a pipoca, assiste. E aí, talvez você conheça os conteúdos gratuitos da Brasil Paralelo, né? Você talvez já tenha visto os documentários lá do YouTube, talvez você já tenha dado um passeio, visto, sei lá, o Pátria Educadora, ou a História do Brasil, por exemplo, ou a História da Música, ou a Primeira Arte, que é belíssima. A Primeira Arte é assim, toca lá na alma. Dentro do núcleo de formação, meu amigo, o negócio é elevado à potência vezes mol fatorial. Você não está entendendo. O negócio é muito rico. Você vai a fundo naquelas teorias. Então, assim, é muito legal. Você vê que eu sou realmente muito fã da Brasil Paralelo. Eu sou assinante da Brasil Paralelo há muitos e muitos anos já. Já deve ter o quê? Desde que a Brasil Paralelo começou, eu acho que 1 ano depois eu já me tornei assinante no plano que era possível naquela época, né? Depois eles desenvolveram mais formas de planos. Cursos novos são disponibilizados lá dentro todos os meses. Tá aqui o Lucas Ferrugem, inclusive, ó. Vocês que viram o Lucas Ferrugem lá no nosso grupo, né? Nosso grupo do Telegram, o Resgate da Linguagem, esse é o Lucas Ferrugem, inclusive, que é um pequeno gênio, sabe tudo de tudo da história da Rússia, por exemplo, né? Qualquer assunto que você pega, o cara já estudou aquilo até o cerne. Então, eu quero mostrar para você, porque eu entendo se você estiver achando que eu sou uma pessoa muito suspeita para falar sobre a Brasil Paralelo, porque talvez eu até seja, porque eu realmente gosto muito, mas eu quero mostrar para você o que outras pessoas têm a dizer. Então, o que os alunos que estão dentro do curso, que estão dentro da plataforma, acham do curso? O que essa galera acha? O que essa galera pensa? Mostra para o pessoal. Emocionante, né? Você sabe que eu lendo isso, o que eu aprendi aqui, eu não aprendi em anos de faculdade, e eu nem lembro quantas vezes eu já ouvi isso. Nem lembro. É como se ali dentro do núcleo de formação houvesse várias faculdades, sabe? Ou várias pós-graduações, só que tudo no mesmo lugar ali. E eu tenho uma notícia para te dar. Você se lembra de que antes de ontem, a Giovana Mel, professora de oratória, minha amiga linda, especialista, sabe tudo de oratória, inclusive sigam a Giovana Mel no Instagram, porque ela faz análises maravilhosas. Preste atenção ao que eu vou te dizer. Giovana Mel está junto comigo nesta grande proposta que eu estou apresentando para você. E ela fez um curso exclusivo para Brasil Paralelo, chamado Oratória à Prova de Conflito. Oratória à Prova de Conflito. E eu quero mostrar para você o que a Gi tem para falar sobre o curso. Mostra a Giovana contando para nós o que tem no curso dela. Para conectar, para criar empatia com o público, você precisa mostrar a sua vulnerabilidade. Mas eu vou te provar que esse é só mais um recurso de alguns grupos para te manipular, inclusive professores de comunicação e oratória. O meu nome é Giovana Mel, eu sou jornalista e durante anos eu trabalhei na televisão e hoje eu ensino justamente as técnicas para você falar bem em público e conseguir defender os seus ideais, se posicionar. Mas antes, a gente precisa partir de algum lugar.
Vamos ver a definição da palavra vulnerabilidade no dicionário? Vulnerabilidade vem de vulnerável, que é um adjetivo, e no dicionário tem como o seguinte significado: aquele que pode ser atingido ou ferido, aquele que é frágil. E aí eu te pergunto, será mesmo que essa é uma boa palavra para definir um recurso de comunicação e de oratória que promove a conexão com o outro? Se você estiver indo para uma entrevista de emprego, se você for gravar um curso, se você estiver debatendo numa mesa com outras pessoas que pensam diferente de você e você quer defender os seus valores, os seus ideais, a verdade, a sua família, será mesmo que você precisa mostrar as suas feridas para se conectar com o outro? Para conquistar aquela oportunidade de trabalho, para defender os seus ideais, a sua família, os valores, produzir conteúdo para a internet? Aí você deve estar pensando, mas Giovana, e se eu quiser mostrar para os meus entes queridos, para as pessoas do meu convívio, do meu relacionamento, da minha família, a minha vulnerabilidade? Aí faz sentido, porque são pessoas que querem o seu bem. E eu até indico que você use recursos de comunicação e mostre de fato quem você é. Agora, quando você vai para o mundo lá fora, você deve tomar cuidado na hora de mostrar a sua vulnerabilidade. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos buscar o equilíbrio quando a gente pega alguns recursos de comunicação e acha que eles servem para tudo, em qualquer situação da vida. Não é bem assim. Olha pra mim, você não tá preparado porque eu vou te falar agora, porque nem eu tô preparada pra falar isso. Você come pizza? Pizza em São Paulo é caríssimo, né? Eu sou de Goiânia, eu fiquei estarrecida quando eu vim pra cá. Eu não tô nem preparada pra falar. Que drama, a expectativa, porque é muito chocante. R$49. É ridículo, né? R$49 mensais. Você não viu, né? Não, eu sei que você não viu, porque acho que eu nem dei conta de falar direito. R$49. 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 Vou falar de várias formas diferentes pra ver se você pega isso, porque parece mentira. R$49 mensais. Não, R$49 pra ter só o curso da Giovana? Não. R$49 pra participar do Masterclass? Não. R$49 pelo curso de gramática normativa? Não. R$49 pra ter tudo isso, mais todos os cursos que estão lá dentro do núcleo de formação da Brasil Paralelo. É chocante, né? Tá vendo esse link aqui embaixo? Ó, a gente tá no vídeo. Este link aqui embaixo que você está vendo é o link pra você fazer isso aí. Tá aqui ainda? O que tá fazendo aqui, filho? Clica aqui. Vamos. Tô te esperando. Gente, é chocante, né? Eu sei. Ah, tem um QR Code aí na tela. Gente, isso é muito chique. É muito tecnológico, estava nem preparado. Tá vendo o QR Code? Nem precisa clicar no link aqui embaixo. Se você estiver com o celular, basta apontar o celular para a tela e o QR Code já vai te direcionar para fazer a compra. Tá bom? Tô muito feliz, tá? De ter feito esse evento com vocês. Já tinha muito tempo que eu estava com todos os aspectos que nós abordamos aqui neste evento engasgados. Assim, eu estava com isso aqui, ó. Sabe quando você quer... como que eu posso falar isso? Ordenar o raciocínio para si mesma, no caso para mim mesma, né? E para os outros. E eu não tinha tido a oportunidade de fazer isso ainda, porque eu estou no Instagram, né? No Instagram é impossível que eu construa um raciocínio desse tamanho. Eu sozinha não tinha essa como que eu posso falar? Essa estrutura para construir um evento desse, não. Então eu sozinha não conseguiria construir um evento dessa envergadura, né? E eu adoro o Brasil Paralelo. Pela 20ª vez eu tô falando isso, mas é porque é a verdade. O que eu posso fazer, né? O óbvio precisa ser dito. Então, quando me surgiu a possibilidade de fazer este evento, o Resgate da Linguagem, eu falei, sabe quando dá aquele quentinho no coração? Eu falei, cara, é agora, sabe? É agora. Eu falei, olha, no final, o que eu vou oferecer para as pessoas? Eu vou oferecer o curso, assim, da minha vida. Porque eu tenho um curso para os profissionais do direito, você já sabe disso, Expressando Direito, só que ele não é para todo mundo. Então eu acabo segregando muitas pessoas. Então às vezes as pessoas falam assim, Lara, eu quero melhorar meu domínio de linguagem, eu quero ter acesso à literatura de alta qualidade, eu quero me desenvolver, sabe? Então este é o curso em que eu coloquei sangue e suor, sabe? Coloquei sangue e suor ali dentro. Não é por nada não, mas tá muito bom. E é aquele negócio, né, galera? Aquela produção hollywoodiana da Brasil Paralelo. Ontem eu tava vendo a edição de algumas aulas, e aí, por exemplo, eu falo,
Tal coisa é gramática normativa. Aí aparece lá, lindo, porque eles me deixam com uma cor maravilhosa naquelas edições da Brasil Paralelo. Eu saio de um amarelo desbotado para um da cor do pecado. É impressionante a edição da BP. E aí eles vão colocando as coisas na tela. E aí as coisas vão aparecendo assim, como se fosse um documentário da Brasil. Gente, não tem jeito de não gostar disso, não. Ah, não é por nada, não. Ó, sinceramente. Melhor investimento, disse o Léo Liberato, que já fiz na vida foi me tornar membro da Brasil Paralelo e garantir um futuro melhor para minha casa através da Escola da Família, que é outro plano também, né? Que é excepcional. Um clube, digamos assim, de aulas, né? Maravilhoso. Brasil Paralelo, disse o Álvaro, precisa fazer IPO. Ei, Álvaro, eu já falei isso 30 mil vezes, tá bom? Oi, vírgula, compromete todo o valor do cartão? Não sei, compromete? Acho que essas informações estão lá no próprio site, né? Essas informações estão lá. Arrasou na vírgula do oi, tá bom? Pessoal, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus, tá bom? Obrigada. Um beijo. Eu espero vocês lá dentro do Núcleo BP. Foi um grande prazer.